Fala galera, beleza? Bans na área com mais um Nosso Papo aqui dentro do Bans Pod Nerd, que é claro o seu podcast de cultura nerd. Portanto, se você curte esse quadro, o Nosso Papo, que é o nosso programa de entrevistas, ou acompanha as nossas lives semanalmente às quintas-feiras lá no Instagram, sempre falando de nerdice, já sabe, se inscreva em todas as nossas redes sociais, no seu agregador de podcast predileto, no YouTube, que chegamos aí há pouco tempo. Portanto, dá uma forcinha pra gente lá. Continuar construindo a nossa comunidade nerd na internet. E, claro, visite o nosso blog www.banspodnerd.com.br. Beleza, galerinha? Recadinhos dados, vamos agora chamar o nosso convidado desse episódio, porque no episódio de hoje nós vamos conhecer ele, que é apaixonado por cultura pop e que, através das suas redes sociais, traz dicas e curiosidades sobre animes, filmes e HQs. Hoje, no nosso papo, vamos receber o Dilverino. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tô bem animado para participar. É uma honra estar aqui. Então, espero que seja bem produtivo. Vai ser. É o que eu costumo brincar falando que aqui é um boteco de esquina que a gente senta para tomar cerveja. Sabe aqueles que você vai de chinelo, pede amendoim, um torresmo? É esse. Não sei se você curte, eu pelo menos adoro. Faz parte da minha vida. Ah, que bom, meu querido. Brincadeiras à parte, gratidão de ter aceitado esse papo. Eu já acompanho o seu trabalho, eu assumo que eu comecei a te conhecer um pouquinho mais, porque você fala de anime, que é uma coisa que eu adoro, então, a hora que eu vi lá, falou, opa, fala de anime, vamos seguir, e claro, a gente vai te conhecendo um pouquinho mais. Porém, assim como eu te conheci um pouco mais conhecendo o seu trabalho, gostaria de dar oportunidade para as pessoas que ainda não te conhecem ou quem já conhece, mas para conhecer um pouquinho melhor, conseguir saber mais quem é o Dio. Conta um pouquinho então pra gente como começou essa sua jornada no mundo de produção de conteúdo, como que é esse início, teve dificuldade, não teve? Conta pra gente um pouquinho. Bem, eu crio conteúdo já há uns 3 anos e meio. Tem Uau! tempinho. 3 anos e meio, é. Só que, eu sou filho do TikTok. Então, eu comecei no TikTok, né? E eu comecei a criar conteúdo muito por hobby. Foi juntar com alguns amigos e a gente começou a gravar vários vídeos. Aí eu comecei a falar de cultura pop e acabou que depois de um tempo os vídeos começaram a dar muito certo, né? E então, ali no TikTok, acabou que eu comecei a falar de várias coisas. É filme, é série, HQ, anime, mangá. Então, abri muito leque. Aí, depois que eu já estava um pouquinho mais ali estruturado no TikTok, eu fui pro Instagram. Então, o Instagram ele veio depois do TikTok. Uhum. E aí, no Instagram, hoje eu tô somente há 2 anos. É um tempo menor, né? Só que eu já fui pro Instagram já com uma experiência de criador de conteúdo. Eu já sabia mais o que eu estava fazendo. Isso é Aí, hoje, importante. exatamente. Aí ali no Instagram eu já tive um direcionamento um pouco maior para anime, para mangá e para HQ, né? Então no TikTok eu abri muito ali o escopo, então eu falo de várias coisas diferentes, mas no Instagram eu acabei ali nichando um pouco mais para mais animação e mais quadrinhos. Então aí dependendo de onde me conhecem, o que perfil que acompanham, acaba que um é um pouquinho mais amplo, o outro um pouquinho mais nichado. Mas você tem alguma preferência pra produzir esse conteúdo? Ou é uma paixão geral sua? É cultura pop em geral que. Eu gosto de cultura pop como em geral, mas eu confesso que a animação, anime, vem mais fácil para mim. Hum. Eu falo que eu acho que eu tenho, como eu cresci vendo anime e consumo muito anime, então vem mais fácil pauta, ideia para vídeo, referência. Sabe aquele negócio de tipo, vou falar sobre um anime novo, eu consigo fazer uma referência sobre um anime lá antigo, um clássico, alguma coisa. Uhum. Então, eu consigo fazer essas referências com uma facilidade um pouco maior do que, por exemplo, filme e série. E eu consigo falar, mas eu sinto que quando eu vou para animação, eu tenho uma propriedade maior para fazer conteúdo do que filme e série. Então, eu acho que acaba refletindo o meu gosto, né? Acaba refletindo quem eu sou. Mas gosto de tudo, mas eu acho que eu tenho uma facilidade maior Uhum. para falar de anime e para falar de quadrinhos. Entendi. Tudo que você tem mais afinidade, eu acho que É. passa a ser melhor, né? Mas assim, nesse início seu aí,
Teve colocar entre aspas aqui, aquele famoso preconceito por você ser um produtor de conteúdo, principalmente daquele amigo mais próximo, ou aquele familiar, vai, nossa, você vai ficar fazendo vídeo pra internet, que hora que você vai arranjar um trabalho? Teve disso com você ou graças a Deus não? Então, tem uma coisa interessante que, assim, como eu comecei no TikTok, basicamente, ninguém que eu conhecia estava no TikTok. É, Na trave. porque o meu círculo de amigos normalmente ali é 25 mais, o pessoal já estava chegando ali na casa dos 30, 30 e pouco. A galera não gosta muito de TikTok. Até hoje tem um pouco isso, né? Acho que melhorou um pouquinho, mas tinha aquele negócio, é coisa de adolescente, não sei o Eu não quê. posso falar muito também não, porque, né? Né? Então aí teve um pouco disso de não ter ninguém. Eu fui sentir de fato o que é amigos vendo, família vendo. Eu tenho uns trabalhos fora de criação de conteúdo também, que às vezes, eu vi lá seu vídeo, foi quando eu fui para o Instagram. Então aí já é mais recente, que aí no Instagram todo mundo tá, né? Então, assim, Uhum. todo mundo usa. Mas no TikTok ali no começo foi legal um pouco porque não tinha gente conhecida, então eu não sentia ali, então eu não passei tanto por isso. Mas depois que eu fui pro Instagram, ali começou a acontecer um pouco isso. E quando eu fui pro Instagram, eu já comecei a ter uns reconhecimentos bem legais. Então, eu fui indicado ao TikTok Awards, agora no final do ano passado. Então, acho que já tinha uma autoridade ali. Cara, o cara tava no TikTok Awards, então assim, ele deve estar fazendo uma coisa direito, sabe? Deve estar fazendo uma coisa Né? legal. Então, então eu acho que o período inicial foi tranquilo porque eu me sentia, por mais que tivesse vídeos bombando na internet, eu sentia que ninguém estava vendo, porque ninguém que me conhecia falava disso, que ninguém sabia que eu estava fazendo. Então, acho que Entendi. tem essa diferença ali legal por conta da idade, né? Hoje eu acho que o pessoal que usa o TikTok já tá mais velho, mas eu sentia que era muita criança, muito adolescente. Imagino, né? Eu falo, né, eu até entendo um pouco isso que você tá falando, porque TikTok foi a última plataforma que o podcast entrou, né? Tô assim que lá acho que onde a gente tem acho que menos seguidores é o TikTok, porque foi bem recente, né? E Aham. eu te entendo, eu confesso, eu assumo. É um preconceito bobo, mas a gente assume os erros. Eu tinha um preconceito muito bobo com o TikTok. Não tinha uma visão séria da plataforma, mas lógico, depois que você conhece, depois que você acaba usando, você, lógico, como qualquer outro lugar, acaba encontrando todo tipo de conteúdo, cabe a você procurar o que você Exatamente. quer, né? Mas catando um gancho que você falou que você foi pro Instagram já com um pouquinho mais de know-how. Ou Sim. seja, em teoria, a hora que você começou no TikTok, você passou alguns perrengues aí. Você passou alguns apertos aí. Se passou, eu queria que você contasse uma curiosidade pra gente, porque eu acho bacana pra as pessoas que veem você e até têm vontade de um dia criar conteúdo, pra saber que é normal passar por alguma dificuldade. Eu acho que quando eu comecei no TikTok, eu não tinha muito uma clareza do que era, por exemplo, criar comunidade. Isso acho que é uma coisa que veio muito diferente quando eu fui para o Instagram. Uhum. Então, por exemplo, sabe aquilo de vou atirar para tudo quanto é lado? O que dá certo tá bom? Então, assim, eu quero falar de cultura pop, então eu vou falar de tudo que eu quiser. Aí o que tiver certo, alguma coisa ali vai dar certo. Então, assim, eu acho que não necessariamente perrengue, mas foi aprendendo o que é construir comunidade, o que é ter pessoas que te conhecem de fato, que estão engajadas. Então, isso aconteceu bastante. E, obviamente, assim, eu fui melhorando. Assim, os meus vídeos iniciais, assim, dos primeiros 3 meses, eu privei tudo. Eu não consigo assistir. Assim, Eu conheço esse sentimento, cara. Eu conheço eu esse não consigo sentimento. assistir. Por duas razões. Primeiro, que eu era aquela pessoa que pegava, aí gravava, aí olhava para a tela e apertava o botão. Aí não tinha edição. Né? Então acontecia isso. E o que acontece é que eu tinha uma voz na hora de gravar vídeo que era muito agudinha, sabe? Muito estridente. E assim, eu olho para trás e falo assim, cara, como que teve gente que parou para me escutar? Porque eu escuto meus vídeos antigos e eu falo assim, gente, que coisa irritante. Ah, E,
teve muito isso, assim, era muito agudo, muito anime, filme. Então, assim, eu tinha essa voz bem agudinha aqui. E aí uma coisa que eu, ao longo do tempo, fui melhorando, eu fiz aula de canto, olha que legal. E aí Uhum. essa aula de canto não necessariamente não só para aprender a ter uma percepção musical, eu fui trabalhando um pouco minha voz. Então, assim, se você, quem me conheceu antigamente e vê os vídeos hoje, eu fui baixando um pouco ali, foi uma voz um pouco mais tranquila, menos estridente, menos tão anasalada na hora de gravar. Então, eu fui melhorando isso. Então, eu dou os parabéns a quem me acompanhou no começo, quem me seguiu, porque era um vídeo sem edição e com uma voz aguda, mega aguda, irritante, e eu não consigo ver, tanto que eu privei vários vídeos. Cara, eu sei muito bem como é isso, porque eu morro de vergonha das minhas. Dos primeiros. Das minhas primeiras entrevistas aqui pelo podcast, que até então Aham, a gente sempre conversava, mas não tinha vídeo, né? Não sim. tinha vídeo. Depois, quando a gente foi pro vídeo, eu morro de vergonha, mas os meus ainda não privei, não, mas você deu uma boa ideia pra mim. Porque, olha. Ah, eu falei assim, gente, não, chega. Mas sabe que justamente os primeiros, é que eu tenho um carinho especial pra. O primeiro episódio que a gente ter gravado foi com um jornalista de games, Aham, que eu adoro o trabalho do cara. Eu adoro, só que foi minha primeira entrevista, então muito inexperiente. Eu tenho até vontade de tentar chamar ele de novo pra ver se eu sou melhor, mas eu tenho medo do não. sim. Que é o PH Lutlip, que ele já trabalhou lá no Omelete, hoje ele tem canal no YouTube, tem um próprio podcast. Eu sou muito, mas muito fã dele. Ele foi justamente meu primeiro convidado. Então eu tava nervoso por estar na frente da câmera a primeira vez. E tava Aham, nervoso de ser um cara que eu admiro. sim, Juntou os imagino. dois, eu morro de vergonha. Por isso que eu tô falando que eu te entendo, mas tá lá. Tá lá mesmo. Eu não sei se eu mereço deixar privado. Se a galera que me acompanha desde essa época, aí deixa em comentários se vocês querem que priva ou não. Essa eu quero. Eu quero saber. Cara, mas eu acho importante isso que você falou, essa evolução e até mesmo a preparação que você foi atrás aí da aula de canto. Sim. Eu acho muito importante isso, porque você tá se preocupando com a qualidade do conteúdo que você tá criando. É muito importante, eu faço um exercício sempre de uma autorreflexão se eu assistiria meu vídeo. Boa. Então, assim, se eu prestaria atenção no que eu estou falando, se minha voz. Acho que eu tô batendo muito. Acho que eu sou um pouco complexado com esse negócio de voz, então eu trago isso sempre. Então, assim, se minha voz não tá irritante. Então, assim, eu trago, eu sempre vejo ali, nossa, tá chato, não tá. Então, eu tenho essa autorreflexão. Tá chato. Não, assim, eu faço sempre isso. Eu paro meu vídeo, aí eu tenho dois amigos próximos que às vezes, dependendo do vídeo, eu sempre mando para eles antes de postar, falo assim, fala real para mim, você assistiria isso aqui? Isso tá chato, isso aqui? Então eu pego um feedback e eu assisto o que eu tô fazendo, né? E sempre ali prestando atenção no que as pessoas estão dizendo também para ir melhorando, assim, porque é, criação de conteúdo, as pessoas têm que se entreter também, né? Tem que ser uma coisa interessante para elas. Não, isso é verdade. Eu levo isso em consideração também, o feedback das pessoas. Por isso que eu tô curtindo muito essas dicas, né? Essa sua Aham, vivência na produção de conteúdo. Porque é muito importante, cara. A gente precisa ter essa noção da qualidade que tá o nosso produto, que tá exatamente. o nosso material. E puxando um gancho com isso, com essa parte de criação de qualidade, eu queria saber como que você transforma assim, as suas ideias em conteúdo. Porque você mesmo falou que por mais que, por exemplo, o Instagram ele tá um pouco mais, entre aspas, nichado para animação, querendo ou não, o Aham. TikTok é mais abrangente. Mas como que você escolhe para o que produzir? Você fica atento a notícias? Ou você vê realmente o que tá bombando? Como que é esse processo de criação seu? Eu acho que o primeiro ponto é entender, eu tento entender quem me segue, né? Acho que isso é muito importante. É, é, Ao longo do tempo ali, eu brinco que hoje eu tenho meio que uma persona na minha cabeça de quem é meu público. Então, o que que essa pessoa se interessa, que tipo de filme, que tipo de série, que tipo de anime essas pessoas vão se interessar. Então, acho que eu pego primeiro, tento pensar que nem essa pessoa, essa persona,
Então, na hora de eu ver alguma coisa que estreou nova, alguma notícia, alguma coisa, eu sempre penso, essa pessoa aqui se interessaria por isso ou não? Esse é sempre o primeiro funil. Então eu Uhum. nunca falo, mesmo falando, por exemplo, de anime, eu brinco que eu tenho um subnicho de anime. Então tem o anime lá, mas não é qualquer tipo de anime que eu vou falar. Tem como tem essa persona, eu tento focar nela para ver o interesse dela. Então eu conhecendo cada vez mais essa pessoa, aí eu vou filtrando ali em pauta, no que eu acho que é interessante. Então, por exemplo, tem as estreias do mês. Aí eu vou com esse filtro de entender dessas estreias aqui, o que que eu acho que é interessante para essa pessoa que me segue. Uhum. Então, assim, tem esse filtro. Às vezes acontece de eu gostar muito de uma coisa e mesmo sabendo que aquilo ali talvez não dê muito certo, eu trago porque eu acho que vai ter alguém ali para assistir. Mas na maioria das vezes é muito esse foco de entender quem é minha comunidade, o que que essas pessoas gostam, para me ajudar a fazer linha editorial, né. Boa. Então, assim, então eu presto muita atenção em comentários, o que que eu recebo na DM, quais são os tópicos que têm mais retenção, porque uma grande lição que eu tive com criação de conteúdo é que, não necessariamente quando um vídeo não dá certo, significa que o vídeo está ruim, significa que as pessoas não estão interessadas naquilo que eu estou falando. E a partir do momento que eu trago um tópico, um vídeo, um filme, alguma coisa que é interessante para eles, aí a retenção sobe também, entende? Entendi. Então, assim, então é um exercício constante de entender quem está me seguindo para eu pegar o que que eu vou trazer para essas pessoas. Você tem, escutando você falando, eu tô imaginando da cena, você sentado na frente do computador, analisando todas as métricas do TikTok, todas as métricas do Instagram, analisando tudo pra bolar essas ideias, ou não? Aí eu faço isso constante, eu faço, assim. Eu sou meio, como se fosse um nerdzinho de algoritmo, então eu olho para retenção, taxa de finalização de vídeo, comentário, compartilhamento, estou sempre ligado ali para ir recebendo ali, entendendo o que está fazendo sucesso com as pessoas que me seguem, sabe? E eu acho que ao longo do tempo eu fui criando ali uma comunidade muito fiel por conta disso, porque eu fui entendendo o que essas pessoas queriam consumir. Acho que basicamente isso. Cara, já que você falou, até você comentou duas vezes sobre comunidade, cara, e Aham, me corrija se eu estiver errado, é minha visão totalmente externa, tá? Mas aham. aparentemente você tem um público bem engajado, né? Você tem uma galera que te acompanha legal, que tá ali sempre participando, tudo. É, de tudo que você aborda, o que, que você acha que mais te conecta com eles? E não digo engajamento, só de comentar, curtir. Eu quero dizer de conectar mesmo, que você sente que a galera tá ali por paixão, por gostar de estar ali, sabe? O que acha? Que você acha que te conecta melhor com eles? Então, eu acredito que tem 2 pontos principais. Eu acho o primeiro é muito nostalgia. Assim, eu não ainda estou um pouquinho longe dos 40 anos, mas também não tenho 30, então não tenho Uhum. 20. Então, assim, eu peguei ali uma época de anime em TV aberta ainda, de filme, e é muito legal trazer isso, porque, tem aquela sensação: "Nossa, você foi a criança que eu fui também, a gente seria amigos se a gente tivesse crescido perto um do outro". Acho que tem um pouco isso, né. Eu teve um exemplo muito recente que foi trazer Bucky, que foi um anime do Band Kids. Esse é Então, clássico. assim, esse vídeo fez um sucesso muito grande, porque eu li muitos comentários do tipo: "Ah, nossa, você desbloqueou minhas memórias", né. Então, assim, aí tem aquilo: "Nossa, eu vi esse anime também". Às vezes acontece com filme também no TikTok, então acho que isso cria ali uma aproximação muito grande das pessoas, Uhum. porque eu conheço o que que essas pessoas gostavam de assistir na infância e na adolescência. Então tem isso que é muito forte, e eu acho que, eh, eu tento seguir o fato de seguir uma linha editorial ali, eu falo que você tem que ter um nicho e um subnicho. Uhum. Então, assim, por exemplo, se você é um perfil que fala de filme, ou fala de série, ou fala de anime,
é muito difícil você falar de todos os tipos de filmes, ou todos os tipos de anime, ou todos os tipos de série. Tem a gente até que consegue, mas eu acho que é mais difícil, porque é importante que você entenda que dentro do seu nicho, o que mais interessa as pessoas que te seguem. Então, por exemplo, eu tenho uma tendência muito de ir para fantasia, para ficção científica, para dark fantasy, que é fantasia sombria. Então, assim, as pessoas que me seguem, eu vejo muito que tem aquilo. Eu confio no que ele está trazendo para mim porque a gente tem o mesmo gosto. Que legal. Isso é importante. Você Isso é muito conseguiu fidelizar nisso, cara, é é, muito legal. é muito legal. Então, assim, é muito difícil. Você acaba criando ali uma relação de confiança que o que eu fizer de curadoria, do que eu trazer, se eu gosto, a probabilidade de quem me segue gostar é muito grande também, porque a gente tem o mesmo gosto. Ah, isso é bacana. Cara, e falando em gosto, eu acredito que você deve gostar bastante, né? À toa que você criou algo, mas que história é essa de você roteirizar uma HQ? Que, que novidade é essa aqui? Olha, porque eu confesso que eu até então não conhecia esse seu lado, daí a gente vai pesquisar um pouquinho mais a respeito, né? Eu encontrei essa informação. Conta pra gente aí o que é isso. Assim, eu desde pequeno, eu sempre quis criar quadrinhos, né? Então isso vem desde ali da minha época ali com 10, 11 anos, eu fui aquela criança que criava histórias e levava para todo mundo ler. Então desde pequeno eu sempre fui assim. Só que aí esse sonho, ao longo do tempo, ele ficou um pouco adormecido, né? Porque você vai crescendo, aí começa aquele papo de pai e mãe, não vai dar dinheiro, não sei o quê, vai arrumar Uhum. emprego. Então, acho que eu deixei isso adormecido. Aí, quando eu voltei para a internet, e eu comecei ali a crescer, a ter público, eu falei assim, nossa, eu acho que é uma ideia legal reviver esse sonho de criar HQ, de criar histórias, porque a galera vai ter gente para ler, né? Então, assim, veio muito disso. Aí eu consegui fazer ali uma HQ que conversa com isso de fantasia sombria, que é o Inferno e Além. E eu tive um orgulho muito grande de mim, porque sabe aquele orgulho de, nossa, eu comecei a fazer e fui até o final? E deu Nossa. muito trabalho para fazer. Imagino. É muito trabalhoso. Então eu consegui fazer isso e veio também num momento de eu sempre quis inspirar também as pessoas a criar suas histórias, criar seus quadrinhos. Hoje, por exemplo, eu sou editor do Estúdio Armon, que é uma das maiores revistas de quadrinhos independentes do Brasil. Então, Ah, assim, então eu entrei no Estúdio Armon, eu também sou apoiador da Shonen West. Então, assim, eu tento o máximo possível ali tentar trazer as pessoas para as pessoas acreditarem que pode criar seus quadrinhos, suas histórias e tal, porque vai ter um público para consumir. uhum. Eu estou com um projeto novo, que é um site chamado Fantasia Sombria, que aí não é só de quadrinho, mas é de novel, né? Que é para as pessoas criarem Hum. histórias, essas coisas todas. Então, assim, eu consegui também ali criar ali o site, já tem algumas histórias. Então, assim, tem também o Dinho realizando um sonho que ele deixou adormecido lá com 10 anos de idade, mas também criando projetos ali para que as pessoas consigam acreditar que é possível você criar também suas histórias, seus quadrinhos, seus projetos e tal. Então, a gente tem os dois lados ali juntos. Então, além dos roteiros, né, que eu mandei, você faz toda a arte também. Faço arte, sou design Rapaz, gráfico, faço tudo. rapaz, porque assim, você vai falando, eu tô imaginando cada processo. Primeiro um roteiro, um storyboard, sei lá, depois a animação propriamente dita, a arte, né? E até chegar na publicação. Cara, e como. A hora que esse filho nasceu, qual foi o sentimento de ter o negócio publicado aí? Como foi essa emoção? Cara, assim, eu acho que eu tive um orgulho muito grande de mim. Acho que esse é o primeiro passo, né? Com Que é aquele certeza. orgulho de, nossa, eu consegui começar isso e terminei. Demorei muito para fazer, demorei bastante para fazer, mas eu consegui ali consegui criar uma rotina para fazer esse processo. Foi muito legal, assim, aprendi muito com isso.
E quando foi publicado ali, foi publicado na Action Riken, que hoje é uma das maiores revistas de quadrinhos também, foi assim, um presente, foi surreal, assim, foi muito. Acho que eu fiquei mais feliz, não mais do que as pessoas terem a oportunidade de ler, mas do orgulho de mim de, nossa, eu comecei isso aqui, eu fui até o final. Porque para você abandonar ali o projeto ali no meio do caminho é muito fácil, né? Então, assim, Imagino. ter tido ali a resiliência de ir até o final foi muito legal. Então, assim, foi um presente para mim. Daquele de dar um tapinha nas minhas costas, assim, nossa, Gil, parabéns, você Não, com conseguiu fazer isso. certeza. Eu tô aqui só imaginando. Cara, parabéns mesmo, porque quanto mais talentos, assim, Aham. dá cara a tapa, digamos, e mostra todo o talento ao esse Brasil afora, mais são criados. E acho que o Brasil tá precisando disso. Cara, Não. Exato. cara, que da hora. Nossa, eu fiquei muito contente em saber, em saber disso. E agora me gerou uma curiosidade. Sim. Se essa sua HQ, que chama Além mesmo, eu tenho anotado aqui, Ao Inferno e Ao Além. inferno e além. Vamos supor que você pensa em levar isso para uma animação, transformar em animação mesmo. Como que você acha que seria o melhor caminho para isso acontecer? Um estúdio que você já é fã? Como que você acha que isso iria ocorrer? Na realidade, o que eu penso é. Assim, a animação hoje no Brasil, eu acho uma coisa um pouco complicada de fazer. Assim, de ter estúdio, não que não tenha, Uhum. mas assim, eu sou um pouquinho megalomaníaco. Eu vejo que eu tenho um movimento hoje de vários streams, tipo Netflix, de Max, de investir em coisas brasileiras. Então, assim, eu consigo imaginar de chegar numa plataforma dessa e falando assim, vamos fazer uma adaptação live action disso aqui, com atores, um filme, uma série. Se não estão investindo em tudo brasileiro, vamos investir também, vamos fazer adaptação de HQ, né? Ou de novel. Então, assim, eu vejo muito isso quando eu penso na probabilidade das coisas acontecerem. Eu vejo muito isso de chegar, de bater lá na porta, lá da Netflix, da Max. É. Max fez agora, tá fazendo série aí, vamos adaptar HQ? Vamos adaptar um quadrinho brasileiro? Vamos fazer isso? Hum, Então, assim, amaria que tivesse uma animação. Assim, acho que qualquer pessoa que faz um quadrinho gostaria muito que tivesse uma adaptação animada, mas hoje eu penso muito mais em algo live action baseado no cenário que a gente tem no Brasil. terá. Eu sou suspeito pra falar que eu sou fã de animação, por isso que minha hora que você foi falando, eu fui pensando aqui, eu sou muito suspeito. E se fosse um estúdio ali da Max falando com aqueles traços atuais que eles têm, ia ficar da hora, viu? Fica assim, fica Ou um bacana. anime, já pensou sendo um anime, então? Com traço japonês? Não, seria incrível, assim, o Japão tem estudos ali maravilhosos, tem a Madhouse, tem o Fouté, e, isso, assim, acho que daria para fazer uma coisa muito legal. Então, assim, acho que sonhar não custa sonhar, né? Então, acho que tem muito isso. Então, acho que se virasse animação ali em algum momento seria incrível também. Nossa, nossa, com certeza. Já tô torcendo aqui, viu? Já fica a minha torcida aqui pra que se concretize uma próxima etapa dessa aí nos seus projetos. E agora eu preciso arrastar a sardinha aqui, direcionar um pouco o nosso papo aqui, que foi o que me chamou atenção desde o início lá atrás que eu falei que eu comecei a prestar atenção no seu conteúdo, que é sobre animes. E Sim. eu preciso falar pelo menos na minha bolha aqui, na bolha que eu sigo do podcast, é o que tá mais top dos tops aqui, que é Solo Leveling. Tá acompanhando? Tô acompanhando. Você leu o manhwa também ou não? Eu li os primeiros 4 volumes, mas não todo. Assim, então eu não sei, eu não lembro exatamente quantos volumes tem, mas eu li os 4 volumes iniciais antes do anime estrear, aí depois eu comecei a acompanhar o anime. Nossa. E só pra situar a galera aqui que tá nos acompanhando, galera, a gente tá gravando aqui esse episódio numa terça-feira antes do último episódio de Solo Leveling ir ao ar, tá? Só pra situar vocês aí no papo aqui que a gente tá tendo, tá bom? E o que achou da luta com o Beru? Então, eu tô recebendo muitas perguntas em relação a isso, mas muitas na DM.
E eu tenho eu tenho algo para confessar. Ai, meu Deus. E eu falei que eu acho que eu decepcionei algumas pessoas em Ai, meu relação Deus. a Eu vou, isso. vou até sentar direito na cadeira aqui agora. Não, não é nada muito sério, não é nada muito sério. Eu vejo Solo Leveling dublado. Ah, tá aí. Não, não, Ah, não, mas o que que acontece? Como eu vejo Solo Leveling dublado, eu tô 5 episódios antes do atual, verdade. porque a dublagem não tá simultânea. Verdade, é Então, assim, verdade. eu tô ali no, acho que no episódio 18, 19, então o pessoal tá mais lá na frente. Então eu tô ali ainda no metade da temporada, mas eu tô recebendo todos os spoilers possíveis, né? Porque manda um meme, manda um vídeo, me marca, não sei o que, blá blá blá. Então, assim, então acabou que eu não peguei muito esse hype da luta, mas eu fiz uma. Mas o pessoal tem comentado tanto disso, o que, que eu vou fazer? Eu vou me forçar, não que seja um grande sacrifício, de ver o legendado para eu ver o episódio final com todo mundo no sábado. É uma promessa que fiz pro pessoal. Olha, a promessa é dívida, hein? Então eu vou fazer isso, mas eu falo pro pessoal, eu vejo dublado. Então eu tô sempre atrasado. Não, o meu Crunchyroll aqui, a minha configuração inicial é pra assistir dublado. Então, se não tem, né, semanalmente o dublado, eu vou pro legendado, o áudio original, eu não tenho problema. É que eu amo a dublagem brasileira. Já passou alguns dubladores aqui pelo nosso podcast. Inclusive a dubladora da Momo Ayase lá do Dandadan, ela passou por aqui. Legal. Hanna, caso caia de paraquedas, Hanna, um abração pra você. Eu vou te buzinar ainda em mensagens, quero uma forcinha sua, viu? Fica a dica. E eu gosto muito da dublagem de Solo Leveling. Então eu vejo desde o começo dublado. Então acho que eu tento controlar um pouco ali a ansiedade de esperar a dublagem chegar, porque aí sempre chega no sábado também. Só que Hum. tem isso, tá 5 episódios atrás Foi por isso que eu comecei a assistir o legendado, porque eu não tava dando conta de esperar. de esperar. É que assim, eu gosto de Solo Leveling, mas eu acho que eu não sou hypado no nível que as pessoas estão. Porque as pessoas estão muito Ah, não, hypadas, agora eu assim. quero saber por quê. Por que que algo não te chamou tanta atenção assim? Não, eu gosto, mas eu acho que não é no nível de ficar. Ah, é a melhor coisa do mundo, eu tô enlouquecido para querer ver. Não, porque as pessoas. Eu vejo isso diariamente, né? As pessoas são muito fãs de Solo Leveling. Solo Leveling tá muito popular. Então, assim, eu não é, eu gosto do anime, mas não é nesse nível de, nossa, eu tô enlouquecido para ver o episódio. Eu consigo me aguardar ali a minha ansiedade. Não que eu não acho ruim, mas acho que não é uma parada como o Frieren para mim, que foi muito forte, que eu tava querendo ver toda Ainda não semana. assisti, tá na minha lista de desejos aqui, né? Isso foi Ainda... muito forte para mim. É, eu acho Jujutsu Kaisen, eu gosto muito de Jujutsu Kaisen, então a temporada ali de Esse não me Shibuya. pegou muito, cara. Eu assisto, Aham. mas sabe quando não. É questão ali de gosto, né? Então, assim, eu gosto de Solo Leveling, eu acho o anime muito bom, mas ainda faltava alguma coisa a mais pra eu estar nesse hype ali. Caraca, eu preciso ver, tô louco esse pra ver. Então eu não tô tanto. As pessoas. Mas assim, eu acho que eu tô sendo contaminado pela empolgação das pessoas. Justo. Eu tô sendo influenciado pela animação das pessoas. Porque as pessoas falam de Solo Leveling comigo o tempo inteiro. Então por isso que eu falo, vou ver legendado só para chegar no sábado e a gente comentar. Eu vou fazer esse esforcinho ali para isso acontecer. Boa. Eu vou ser um que vou te cobrar, tá? Pode cobrar à vontade, assim, porque o pessoal. Eu abri uma caixinha de perguntas e 10 perguntas foi: o que você achou do último episódio de Solo Leveling? Muita gente perguntando assim, assim, gente, eu tô vendo dublado por conta disso. Eu tô vendo anime, só que eu tô atrasado. E agora, você tem mais propriedade pra falar. Ainda rola preconceito contra anime dublado? Não, pelo contrário, eu acho que as pessoas querem muito dublagem. Muito, Nossa, né? porque eu gosto tanto. Lógico, tem alguns animes que dá vontade de enfiar a cabeça de base da terra, de tão ruim que tá a dublagem. Mas a grande maioria é muito show. Não, toda vez que eu falo de um anime, é certeza absoluta que uma das perguntas nos comentários tá dublado?
as pessoas, assim, pelo menos o público que me segue, tá? A galera que me segue gosta muito de coisa dublada, assiste muito dublado, querem cada vez mais animes dublados. Então, sempre que tem um título que ele é dublado, ele acaba chamando mais atenção do que o legendado. Então, assim, tirando algumas poucas exceções, as pessoas gostam muito da dublagem, valorizam a dublagem brasileira, e pelo menos dentro desse público otaku eu vejo uma demanda muito grande por títulos dublados. As pessoas preferem assistir dublado do que legendado. Não, Acontece animação. bastante. A minha preferência de assistir animação é É realmente dublado, dublado. né? É realmente dublado. E eu queria tocar agora num outro anime que eu vi alguns grandes influenciadores metendo pau, mas eu amei tanto. Eu acho que pra mim é uma volta às origens. Dragon Ball Daima. Você assistiu? Assistir. O que você me fala? O que a sua comunidade fala de Dragon Ball Daima? Positivamente. Eu Ufa, não vi, eu não vi ninguém descendo pau em ainda Dragon Ball bem. Daima. Pelo contrário, eu acho que é, dizem, eu li muitas comparações de ser até melhor que Dragon Ball Super ou Dragon Ball GT que não é canônico, né? Uhum. Então assim, eu acho que o que eu leio, o que eu vejo das pessoas que me seguem falando de Dragon Ball Daima é muito positivamente. E assim, eu particularmente achei o anime divertidíssimo. Ah, eu adorei. Pra mim é um retorno às raízes de Dragon Ball. E a qualidade da animação é absurda, tá muito bem animado, né? Então, assim, eu acho que é um grande presente ali de despedida do Akira Toriyama. Ele é maravilhoso, assim, eu acho que antes de Dragon Ball Daima estrear, tinha um pouco aquilo, ai, nossa, essa história de Goku criança, já deu, continua o Super, não sei o que, blá blá blá. Mas depois que Dragon Ball Daima estreou, eu acho que existe um consenso de que sim, a gente precisava dessa história. Ah, com certeza. Eu agora vou falar algo aqui que vão me crucificar. Eu sou a favor de esquecer o Super. Esquece o que rolou no Super, continua a partir do Daima. Faz que nem a Marvel quando não quer retratar alguma coisa que ela sabe que fez merda. Esquece, não fala mais. Continua a partir dali. Aí é polêmico. Aí é polêmico, porque tem muita gente que gosta, né? Não, o torneio do poder do Dragon Ball Super, beleza. Aham. Mas até então, cara, é que me incomoda. Goku tá no nível só de deuses que ninguém mais aqui na Terra vai parar pra ele. Me incomoda esquecer do Gohan. Me incomoda de esquecer dos outros guerreiros da época do Z. Me incomoda essas coisas, cara. Tipo, daí só ficou Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku. Ah, mano. Bem, é aquele negócio, né? Minorias de fãs sempre vão ter, né? Então, ai. Então, assim, pra mim, Dragon Ball não é só o Goku. Não é só, Aham. melhor dizendo, não é só Goku e Vegeta. Dragon Ball é um todo. Dragon Ball, principalmente o clássico, era sempre a turminha e era mais aventura mesmo, tinha as lutas. Só começou a ter mais luta mesmo, mais pro final da série no Dragon Ball clássico. Veio o Z, transformou em um shonen mesmo a animação, que era luta, poder, raio pra tudo lá, que foi o grande auge. Por isso que eu gostei do Daima, que pra mim o Daima foi uma junção perfeita Isso de disso. De aventura, de aventura tudo. com luta. Cara, Aham. eu costumo brincar internamente aqui com a galera do blog, aqui do nosso podcast. Falo que Dragon Ball Daima é o GT que deu certo. Eu vi essa comparação bastante também. Eu Eu acho já tinha que visto, GT que deu certo, tem algumas similaridades, tem vários pontos aí, claro. Cerejinha do bolo, Super Saiyajin 4, versão canônica, que olha, mas enfim, eu sou, né, sou suspeito pra falar de Dragon Ball, tem aqui do lado aqui, ó, minhas Dragon Ball, tem um Gokuzinho meu dormindo aqui com baba, que eu adoro ele. Bem, eu acho que Dragon Ball Super ele é necessário. Eu acho que tem elementos muito legais, diferente de Boruto, que não deveria ter existido. Eu não consegui assistir Boruto. Não consegui. Boruto, a gente finge que não existe, que aquilo sim ali é uma perda de tempo. Eu acho que assim só foi feito para se ganhar dinheiro em cima da franquia. Mas Dragon Ball Super eu acho que tem elementos interessantes ali sim, acho que é legal. Espero que seja finalizado, né? Nossa, não sei.
Pelo menos, pra não falar que eu sou 100% chato aí com Dragon Ball Super, pelo menos, consertem o Gohan. Pelo menos É válido. dão uma melhor tratativa pro personagem, porque merece, gente, merece. Eu tinha lido uma história recentemente com a Akira Toriyama, realmente, no final do Z, ele e do Z em diante, né? Era o Gohan que era pra continuar como Vai ser o protagonista. principal, né? Mas parece que a Bandai, né, que quem tava distribuindo... A Toei Animation, perdão, não a Bandai. A Bandai é que faz os jogos. A Toei Animation que faz a animação bateu o pé, não, E o né? protagonista era o Goku e tinha que ser focado nele. Então é difícil nessa parte. E, meu querido, pra finalizar aqui, pra gente depois entrar na reta final do nosso programa aqui, e Aham. estamos falando do anime e a gente já comentou sobre nostalgia, eu queria saber quais são os seus animes nostálgicos. Aquele que tá aqui, ó, guardadinho no peito, que sempre que dá você assiste. Tem isso aí pra você? Tem alguns, né? Assim, não um só. Eu acho que primeiramente o Yu Yu Hakusho. Hum, Eu gosto muito. Eu sou cadelinha do Togashi, do Shiro Togashi. Eu sou fanboy do Togashi. Então, assim, eu gosto de tudo que ele fez. Então, eu gosto de Yu Yu Hakusho, eu gosto de Hunter x Hunter, até do Level E, que é um mangá dele menos conhecido, né? Então, assim, Yu Yu Hakusho, pra mim, é muito melhor do que Cavaleiros do Zodíaco. Já vou tacar polêmica aqui. vou fazer um corte disso. É muito Yu melhor. Yu Hakusho Quem melhor que fala, Cavaleiros do Zodíaco. quem fala que Cavaleiros do Zodíaco é melhor que o Yu Yu Hakusho, ou não assistiu Yu Yu Hakusho, ou tá se baseando somente em nostalgia, porque a diferença entre os dois é gritante. E o Yu Yu Hakusho, assim, tem muitos elementos que até hoje me fascinam em histórias, né? Que é essa parte sobrenatural, o Torneio das Trevas, os Uhum. personagens e tudo, eu acho que é muito incrível. Então, assim, Yu Yu Hakusho em primeiro lugar, e aí acho que eu coloco ali no meio também o Hunter x Hunter, que é também Togashi, né? Acho que eu coloco como uma coisa só porque é do mesmo autor. E tem os dois outros animes ali que me marcaram muito, que é Berserk e Evangelion. Nossa, Eu dois gosto classicões aí. exatamente, assim, para quem me acompanha também sabe que provavelmente eu sou o maior fã de Berserk da história da humanidade, porque eu falo disso o tempo inteiro, assim, já li o mangá várias vezes, já vi o anime, principalmente o anime clássico da década de 90 várias vezes também. Então, assim, eu sou totalmente apaixonado por Berserk. E Evangelion também é um anime que eu sempre revisito. Eu sempre, mesmo que eu não veja os episódios, eu tô vendo alguma cena, algum corte, alguma coisa. Então, assim, Evangelion é uma coisa que mexeu muito comigo, e Evangelion foi uma das razões de eu ter aprendido a desenhar. Porque eu fiquei tão alucinado por Evangelion, e me assusta que eu tinha 10 anos de idade. Eu acho que eu nem entendi Evangelho direito. E eu fiquei tão alucinado por Evangelion que eu copiei tanto o traço do Yoshiki Sadamoto, que é o mangaka, que o meu Shinji é idêntico ao original. Assim, eu tenho Olha. uma ilustração do Shinji que o traço é idêntico do Sadamoto, de tanto que eu copiei ele. Então, assim, Evangelho é uma coisa que me marcou muito. Eu gostava bastante de Evangelho. Então, acho que Yu Hakusho, Evangelion e Berserk, eles são, para mim, os três pilares, são os que mais me marcaram, assim, no decorrer do tempo. Olha, realmente sou obrigado a concordar, viu? Olha, ótimas escolhas, apesar que a minha lista seria outras, mas ótimas escolhas. E meu querido, a gente tá chegando agora na reta final do nosso programa e nós temos um quadro aqui que a galera adora participar porque sai cada borracha, que é o quadro Papo Rápido, que é um joguinho de perguntas e respostas. Toma lá da cá mesmo, eu pergunto, você responde. Só temos uma única regra. Tem que Aham. responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Não pode pensar. Tá, perigoso. Tá? Não, mas calma, a gente começa tranquilinho. É tudo tranquilo. Deixa eu abrir minha colinha aqui, porque, né, eu já te falei, né? Depois que eu cheguei naquela idade que eu falei que eu não vou falar no ar aqui, né? Já viu? Então deixa eu abrir minha cola. É a idade de quem viu Cavaleiro Zodíaco na Manchete. manchete. E que teve um Atari 2600. É a idade, aí vocês já fazem as contas aí, quantos anos ele tem que ter.
Ai, ai. Bora lá então, minha querida. Aqui, ó. Primeira, Vamos lá. tranquilinho, ó. Um estilo musical que não se encontra na sua playlist. Samba e pagode. Você tem cara que gostava de samba. Pra eu olhar, você tem cara, mas... Não, samba e pagode tem uma coisa interessante que quase todos os meus amigos adoram roda de samba. Amam. Então, assim, então as pessoas me levam para roda de samba, eu gosto das pessoas, gosto do ambiente e tal, mas não é uma coisa que você vai me pegar escutando ali diariamente, não é? Boa. Bora pra próxima aqui, ó. Sim. Um filme clássico que jamais deveria ser feito um remake. Um filme clássico é Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Nossa, com o Robbie Williams? Isso, nunca Nossa. mexam. Não, e esse filme, eu me assustei quando eu fui pesquisar sobre ele quando era mais a crítica, o povo massacrou, e era um dos filmes que eu mais amava Eu quando era gosto, eu criança. gosto, eu gosto. Eu vi isso umas 50 vezes. Eu Então, gosto. assim, nunca mexam naquilo. Estavam tentando fazer ali uma continuação, alguma coisa. Nem continuação, não mexam nesse filme. Essa próxima aqui eu quero saber mesmo, que vai complementar uma pergunta que eu te fiz. Aham. Olha, se ao Inferno e Além fosse transformado em uma animação e fosse dublado aqui no Brasil, quem você chamaria pra ser o protagonista? O dublador É. é Fábio Lucindo, o dublador do Ash. Boa, boa. Gostei, gostei. Só porque eu acho ele um dublador bem dinâmico, acho que seria bem legal. Tá? E a última pergunta dessa mais tranquilinha, a última, porque a gente tem que, como eu costumo dizer, a gente tem que diminuir o nível das Sim, perguntas sim, aqui. sim. A última. Uma produção que marcou sua vida. De Produção filme, a filmes, séries, animes, uma produção. Qual? Aí você que manda. Matrix. Boa! Assisto até É, hoje, sempre revejo. eu adoro Matrix e até hoje eu li muita coisa sobre Matrix, assim, então Tem muita filosofia por detrás. muito, então assim, eu lembro que Matrix foi uma porta de entrada para eu gostar mais de ficção científica, né? Eu acho que tem duas produções, na verdade, Matrix e Interestelar. Eu gosto muito dos dois, assim, mas Matrix é mais Boa. forte. Vamos diminuir o nível então das perguntas? Sim. Um palavrão preferido. Aquele palavrão que você tá no meio da roda de amigo que você solta que você nem vê. Vai, tá pensando, não pode pensar. Não, tá, é porque eu sou carioca, então, assim, tem muito... acho que um porra ali é um básico, é um Aceito. básico. Tem umas coisas piores. Ah, qual a sua desculpa esfarrapada para furar em um compromisso? Para não aparecer nesse compromisso? E atrasei meus roteiros, tem que gravar vídeo. Amigos do dia estão prestando Eu atenção? faço isso. Eu usei, assim, agora as pessoas vão saber. Eu usei essa desculpa até pra fora bloco de carnaval. Olha lá. Agora eu quero saber a próxima, então. A melhor desculpa para não receber visita em casa. A melhor desculpa. Cara, essa serve muito também. Gente, eu preciso de silêncio. Assim, gente, gravar vídeo, eu tenho que estar muito concentrado, Você tá ferrado. Se os falhado. seus amigos ouvir isso. Ai, ai, bora pra próxima. O elogio mais estranho que você já recebeu. O elogio mais estranho que eu já recebi é. Você tem um humor. Meu Deus. Não é? Olha lá. Você tem um humor muito atípico, mas quando a gente entende, a gente se diverte. Meu Deus. Eu me senti Vai. eu me senti assim, cara, um alien, né? Nossa, isso tem um humor atípico. Ai, ai. Ai. Ó, a próxima aqui. Se você tá na casa do seu melhor amigo, Aham, quebrou o objeto que ele. Você quebrou o objeto que ele mais ama. Você sim. assume a culpa ou culpa o cachorro?
Ah, eu sou legal, eu falo que eu. Ah, Mas eu falo assim, dependendo do valor daquilo, assim, olha, gente, ó, vai ficar na amizade aí, né? altas revelações aqui nesse podcast Vai hoje. ficar na amizade aí, sabe? Altas revelações. Bota na conta de quando eu ficar famoso. Às vezes eu uso isso também. Ah, bora pra próxima aqui, ó. Um personagem de qualquer mídia, filmes, animes, séries, games, Aham. personagem que não pode faltar no seu churrasco. O Shinji de Evangelho, porque eu acho que pra dar um tom de depressão no lugar, entendeu? Ah, não, eu ia todo mundo chorar junto com ele, não. Não, é porque é churrasco. Então, sabe o que eu tô imaginando? Um Ah, churrasco, aí eu chamo meus amigos, tem uma roda. Com certeza vai ter uma roda de samba, aí vai ter que ter aquela pessoa ali depressiva ah, pra equilibrar. assim, no canto, né? É, Né? tem que ter ali pra equilibrar, pra equilibrar a vibe do local. Ah, bora pra próxima aqui, ó. Um personagem também, mesma escala, um personagem que você afogaria na privada e dava descarga. O Zenitsu de Demon Slayer, acho irritante. Sou obrigado a concordar. Nossa. Eu acho que o Zenitsu, ele estraga Ah, tá Demon aqui. Não, Slayer. tá aqui. Aqui, ele tá aqui em algum lugar. É aqui. Tenho Ele ele aqui. estraga Demon Slayer. Ele. Nossa, foi pesado isso, né? Ele estraga Demon Slayer, é um personagem irritante. Muito. Então, assim, eu acho que tirasse ele de Demon Slayer, o anime ficaria muito melhor. Polêmicas. Polêmicas. Bora pra próxima. Feijão, por cima ou por debaixo do arroz? Do lado. Não, não vai ficar em cima do muro, não. Você vai falar por cima. Ah, não. Nem vem. Não, porque eu boto porçãozinha. Eu boto porçãozinha. Mas, assim, se for pra. Vamos lá. Por baixo do arroz. Ah, bom. Não vai ficar em cima do muro aqui, não. Por baixo do arroz eu acho que é mais que eu faço. Ai, ai. Bora pra próxima. Camiseta velha, vira pijama ou pano de chão? Para no chão. Ó, eu aqui em casa, não. Primeiro ele vira pijama, depois pano de chão. Não, mas eu tenho uma explicação bem boa pra isso. Eu tenho uma cachorra que, assim, às vezes ela faz xixi em lugar que não deve. Ah, Então, assim, normal. então, aí a camisa velha vai virar o negócio que eu vou limpar o xixi dela. Isso já acontece com uma frequência. Ai, ai, beleza. Agora, as duas próximas são polêmicas e também se não Aham, vale ficar em cima do muro. pode ser. Vamos lá. São duas clássicas, na verdade. Biscoito ou bolacha? Eu sou carioca, então 100% biscoito. Biscoito, né? É, 100% carioca. E assim, gente, o português oficial do Brasil é do Rio de Janeiro, né? Então a gente tem. Então, assim, a galera, todo mundo tá errado, a gente tá certo. Penúltima. Todd ou Nescau? Nescau. Aê, tinha Nescau aqui. Nescau com E a certeza. última, essa agora aqui eu deixo você pensar, eu deixo você filosofar. Uhum. Complete a frase. O Dilverino é? O Dinho Verino é um introvertido tentando ser extrovertido na internet. Não acho que seja introvertido, não. Ah, eu Ai, ai. Mas adorei. Meu querido, chegamos ao final aqui do nosso episódio. Mas antes, eu transfiro o palco do nosso podcast aqui para você. Palco, microfone, câmeras em você agora. Deixa um recadinho para quem está nos acompanhando, deixa suas redes sociais, o que você quiser comentar para a galera que ficou aqui até o final. Manda aí, o palco é seu. Bem, para quem é fã de anime, para quem é fã de mangá, de HQ, meu Instagram é Dilverino, tudo junto. E eu acho que venha fazer parte de uma comunidade com títulos, com sugestões que você não vê em todos os lugares, tá? Eu tenho um diferencial, isso é muito importante. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Então, assim, me sigam, venham fazer parte da comunidade, que acho que não só o conteúdo é interessante, mas vocês vão conhecer pessoas legais também. Com cerveja, como eu costumo brincar aqui, porque eu sigo esse rapaz e ó, eu adoro o conteúdo dele. Dil, agora sim, chegamos ao final do programa. Mais uma vez, de coração,
Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Adorei te conhecer um pouquinho mais, saber algumas curiosidades do seu profissional aqui na produção de conteúdo. Espero que a galera tenha gostado e, claro, também espero que você tenha curtido bater esse papo aqui com a gente. Então, gratidão mesmo. Perfeito. Eu que agradeço. Imagina. E fico desde já, deixo o convite aberto aqui para você. Você tem portas e janelas abertas aqui do podcast. Precisou? Quer divulgar um novo trabalho? Você tem meu contato aí? Só bate um alô ali que a gente conversa e se auxilia. Fechou? Perfeito. E eu gostaria de agradecer também a vocês que ficaram até o final desse episódio. Lembrando, caiu de paraquedas nesse episódio, independente aí da plataforma que você está acompanhando, se inscreva nos nossos canais, Spotify, Deezer, Amazon, no YouTube. Se inscreva também nas nossas redes sociais, nos sigam nas nossas redes sociais e, claro, visite o nosso blog www.banspodnerd.com.br e nos acompanhe também semanalmente no Instagram, às quintas-feiras, 8 horas da noite, a nossa live, o nosso Papo Nerd, sempre com uma página nossa, uma página parceira nossa aqui, com um convidado pra gente estar falando de nerdice. Beleza, galerinha? Como eu sempre digo, nós vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.